Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. É o tema da semana. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nós estamos aí encerrando o mês do propósito do ensino e grandemente fomos abençoados por Deus. E o tema dessa semana é prosseguir em conhecer. Lembra que eu pedi a vocês, quem trouxe uma garrafa com água, nós vamos orar. Então você pode colocar no altar ou ficar com você aí, porque nós vamos orar depois. Lembram disso? Nós fizemos esse propósito de orar, tá? Ok? Nós vamos estar orando. Eu quero que você, antes de fazer a leitura, eu quero que você assista um vídeo rapidamente e depois nós vamos à leitura. Vamos ao vídeo, sua atenção. Já que as crianças vão ficar aqui na igreja agora, eu quero que os pais, né, e está quente e não deu para ligar porque teve uma queda de luz, não é? Então não podemos ligar a central e nem os splits. Então vai estar um pouquinho agitado, mas eu quero que os pais controlem os filhos, por favor. Por favor, preste atenção, talvez você já tenha visto esse vídeo. Esse vídeo fala sobre ensinamento, sobre modelagem. Preste atenção. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to think! I've had enough of you! I've had enough of you! Por favor, então, ligue as luzes. Eu quero ler com você Oséias. Vamos lá? Oséias capítulo 6. A parte A do versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O tema dessa semana é prosseguir em conhecer. Conhecer quem? Conhecer a Deus. Esse vídeo que vocês assistiram, e talvez já tenha em algum momento visto ele vai falar do aprendizado, do ensinamento. Tudo aquilo que os filhos, claro que há as exceções. Tem coisas que a gente não ensina aos filhos e eles aprendem na escola, na rua, não é? Na internet. E a gente tem que estar ponderando os filhos. Mas a grande maioria, o filho não aprende pelaquilo que ele simplesmente escuta, mas pelaquilo que ele está vendo. Eu já contei a vocês que fiz um aniversário em nossa casa. Eu acho que da Israel, uma das crianças. E nós chamamos um monte de crianças e foram lá em casa para o aniversário. Esse foi o primeiro e último e único em casa. E reunimos uma criançada da igreja tal. E a pastora, nós temos na nossa sala um jardim de inverno e ela gosta muito das folhagens dela, das folhas que ela tem lá. E é chaveado. E uma criança entrou lá, me quebrou todas as folhagens dela. Tinha uma tulipa que ela estava lá conservando a orquídea, obrigado Isabelle. A Isabelle me corrigiu. Obrigado, filha. Uma orquídea que ela estava lá cuidando para crescer. E a criança entrou lá, me quebrou tudo, detonou tudo. Depois a criança lá com os outros xingava e dizia palavrão. Aí eu chamei a criança e disse: rapaz, o que está fazendo? Por que você
Como é que você me entrou ali e me quebrou as plantas da pastora? Rapaz, você me trouxe um problema. Não faça isso, filho. Por que você fez isso? E por que está assim dizendo palavrão? Aí ele disse, o meu pai diz. O meu pai fala assim. Quando meu pai está bravo, pastor, ele quebra tudo em casa. Aí eu disse, ah, tá. Meu pai fala palavrão em casa. Então quando ele está bravo, ele fala palavrão. E por isso eu falo palavrão. Ah, eu disse, então o seu pai fala palavrão. E aqui da igreja. Então eu entendi o funcionamento. Claro que há, repito, as exceções. Claro que há as exceções. Meu pai dizia em casa que um homem não poderia nunca se envolver com drogas. E teve um irmão meu que foi viciado por muito tempo. Ele nunca viu meu pai cheirar, não é? Em casa nós não tivemos um caso, mas ele chegou a se envolver com drogas e com traficantes. Aliás, 2 irmãos meus que se desviaram da igreja e se perderam. Deus está restaurando. Mas escute uma coisa, eles não aprenderam isso em casa. Isso não foi ensinado em casa. O modelo era outro. Mas, né, o caráter deles os levaram a fazer bobagem. Mas esse vídeo vai nos ensinar de que como nós precisamos ensinar, a começar dos filhos, a começar da casa. Como nós precisamos adquirir conhecimento para ensinar a outros. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E o maior conhecimento que nós precisamos ter para passar aos outros é o conhecimento de Deus. Digam amém. Levante sua mão e diga, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu gostaria aqui de 3 voluntários para me fazer uma ilustração, que confiassem em mim. Alguém? 3 voluntários, por favor, 3. Corram aqui os 3, pode vir aqui. Honesto? Fechou. Fechou aqui os 3, ok? Ok, obrigado. Confiam? Ok? Ok? Lembra da farinha lá, rapaz, tu também, né? Mas dessa vez não tem farinha, aquela que nós caímos naquela pegadinha, né? Bem, vou precisar de vocês. Por favor, irmão Alex. Eu quero mostrar para vocês o que é alguém sem conhecimento. Tem muita gente que conhece a Deus de ouvir falar. Tem muita gente que conhece a Bíblia na teoria. Lê a Bíblia. Você pega, por exemplo, o Jô Soares, que é um cara de um alto conhecimento cultural. Já leu a Bíblia várias vezes, mas ele não conhece nada sobre Deus. Conhece sobre a Bíblia. Você pega, por exemplo, o diabo, Lúcifer. Não existe um teólogo, um catedrático, alguém de nós que conheça mais da Bíblia do que Lúcifer. A Bíblia diz que ele conhece tanto, ele sabe tanto da Bíblia que ele estremece, mas ele não obedece. Então tem muita gente que... Vamos lá, vamos fazer as... Eu vou vedar vocês, tá? Não se preocupe. A Unimed está aí, tem médico na volta aí, tem enfermeiros aqui, não é? Tem primeiros socorros aí, tá ok? Alex, me ajuda a vedar aqui. Pastor Camargo, me ajuda bem aqui para nós, né? Vocês não podem enxergar, me ajuda a vedar eles aí. Tem muita gente que ouve, que conhece a Deus por cima, de ouvir falar. Tem muita gente que diz, não, mas eu conheço a Deus, eu tenho fé. Eu conheço a Deus, eu conheço as coisas de Deus. Mas na verdade não tem um conhecimento profundo, genuíno da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você tem a Bíblia como regra da sua vida, ela é luz para os seus pés. Ela guia você. Vamos lá? Aqui, quantos dedos tem aqui? Meu irmão, quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Olha, rapaz. Pico? Sim. Quantos dedos? 5. Vocês não estão chegando mesmo? Não. Nenhum? Não. Ok? Nenhum? Pastor Camargo, me ajuda com eles aqui. Alex também. Irmão Zé, me ajuda aqui com eles. Ok? Com cuidado, cada um pega um deles. Vamos descer com eles aqui. Com cuidado no altar. Não, você pega bem com eles aqui. Cuidado aqui no altar. É sério, hein? Esse é grandão. Então devagar. Vamos por vez.
Vamos começar com o grandão. Como é o teu nome mesmo? Que eu esqueci. Elisandro. Elisandro, vamos lá, devagarinho. Aqui. Desce um degrau. Ok. Mais um. Agora já pegou o jeito. Tem gente assim, né? Que mais ou menos. Então ele vai indo. Ok. Odeio. Vamos lá agora o outro. Ernesto. Vamos devagar. Desce o pé. Opa. Alguém da Unimed aí? Por favor, algum médico? Vamos descer o pico. O pico está no nervosismo, rapaz de Deus. Devagar o degrau. Desce aqui. Desce. Ok. Para cá. Venham aqui vocês. Venham. Tragam aqui. Vamos lá? Agora vocês vão caminhar com muito cuidado, tá? Eu não me responsabilizo mais, está filmado aqui. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre vocês. Caminhem devagarinho, vão caminhando. Sem mão, solte eles, vamos lá, vou caminhando. Devagarinho. Vamos lá? Olha as irmãs ajudem aí, tá? Vamos lá. O pico está indo. Ele vai bater o recorde. Vamos lá. Olha só. Rapaz, você está indo para o lugar contrário, rapaz. Volta, está indo para o lugar contrário. Não, estou brincando. Ok? Estamos indo? Estão vendo? Alguém. Deixa eu pegar aqui o mais gordinho, mais fofinho aqui desses aqui. Pessoal, alguém que não conhece a Deus está vedado. Alguém que não conhece a palavra de Deus genuinamente, ela vai tateando. Olha só o jeito deles aqui que estão. Opa, rapaz, cuidado, onde é que tu vai, tio? Não sabe. Vamos voltar? Vamos voltando? Voltem vocês. Vamos indo? Assistente, cuidem deles lá. Levem até o altar. Alguém que não conhece a Deus genuinamente, nem a sua palavra, conhece por cima. A pessoa, ela caminha sem a confiança, sem a segurança. As pessoas até podem frequentar uma igreja, as pessoas até podem participar da célula, mas se elas não conhecem a Deus genuinamente e a sua palavra, elas vão sempre caminhar em passos lentos. A vida espiritual da pessoa sempre vai ser lenta, vai ser minguada. Ok, pessoal, obrigado. Vamos tirar as vendas deles então. Pico, pode tirar. Lisandro. Ok, Ernesto. Vamos aplaudir essa turma corajosa aí. Pessoal, obrigado. Obrigado, Lisandro. Obrigado pela confiança, Pico. Obrigado pela confiança, Ernesto. Obrigado pela confiança. Depois vocês vão ganhar o DVD de hoje aí. Digam amém. Alguém que não conhece a Deus genuinamente, ele anda vedado. O seu caminhar é um caminhar tateando, com medo, sempre com medo. E o medo é a ausência da confiança em Deus, o medo paralisante. Quando você conhece a Deus e a sua palavra, as coisas para você podem estar ruins. As coisas da sua vida não podem estar a favor, porque nós passamos por crise. E crise é uma alteração que pode dar no aspecto físico ou no aspecto emocional. Do nada surgiu uma situação. Não é por causa de pecado, por causa de maldição, por questões naturais. Deu uma alteração, deu uma crise. Você está passando por uma crise que ela não foi gerada. A crise que elas são consequências de atitudes. Tem pessoas que hoje estão endividadas por má administração financeira. Aí estão enfrentando uma crise financeira, porque não são fiéis dizimistas e nem sabem administrar os seus bens. Entram numa crise financeira. Tem pessoas que entram numa crise emocional porque não sabem controlar suas emoções. Elas são pegajosas, elas são dominadoras, não tem um equilíbrio emocional. Aí ela enfrenta uma crise emocional em casa, com as pessoas, com os amigos. São crises geradas. Mas as alterações que a gente passa, que não fomos nós que criamos, elas surgiram. Mas quando você conhece a Deus, quando você confia em Deus, você não anda com medo, você não anda vedado. Quando você conhece a Deus na sua profundidade, conhece a Deus genuinamente, você até pode passar por uma adversidade,
Mas você sabe que você não está só, mas cedo ou mais tarde, Deus vai se levantar em teu auxílio, em teu favor. Eu sei que eu vou fugir um pouquinho do texto, mas eu quero ler o que eu li para os irmãos terça-feira passada. O Salmo 27, vamos comigo lá. O Salmo 27, ele é o segundo salmo que eu mais prefiro. O meu salmo de preferência é o Salmo 20. É o salmo da minha vida. Depois do 20 eu gosto do Salmo 27. Quando você confia em Deus, você tem a sua vida como Davi. Quando você conhece a Deus profundamente. Abra a Bíblia e olhe para mim, depois você lê. Escute. Davi, ele está diante de Golias. Você sabe essa história. E Golias, ele vem por dias afrontando os exércitos de Israel. Quem me ouve lá atrás? Quem me ouve? Dê um sinal com a mão. Você me escuta bem? Por semanas, Golias vem e ele zomba dos exércitos de Israel. Zomba. E não existe um homem em Israel com a capacidade e a profundidade do conhecimento de Deus para se levantar e tomar uma atitude. Quando você tem Deus, quando você conhece a Deus, você toma atitudes. Escute, quando você é um consumidor, agora falo como para os consumidores, como eu. Quando eu sou um consumidor e você sabe do seu direito, você não é lesado, você não fica passivo, porque você tem conhecimento dos seus direitos. Eu comprei um tempo atrás um equipamento e ele queimou. Como eu sei que estava na garantia, peguei a nota e cheguei lá e disse: eu quero o conserto. Eu quero que você me resolva. Isso é normal. Agora, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento dos meus direitos, eu fico no prejuízo. Tem muita gente que vem à igreja e toda a sua vida, e eu falo isso pelo Espírito de Deus, porque tem gente vivendo isso aqui. E Deus, a partir de hoje, quer mudar essa história. Deus lhe trouxe a esse lugar nesta noite para mudar o rumo da sua vida, para trazer uma mudança radical na sua trajetória, na sua rota. Não. Você pode aplaudir com mais alegria para o Senhor? Vamos lá? Isso. Glória a Deus. Quando você reconhece os seus direitos, quando você domina os seus direitos, você não é lesado. Você toma atitudes. Em Israel não havia um homem que tinha profundidade do conhecimento de Deus e se opôs a Golias. Nenhum. Foi preciso um menino de 16 anos, Davi, se levantar e tomar uma atitude, porque ele conhecia a Deus. Conhecia a Deus desde cedo. Davi, no episódio de Golias, já tinha sido ungido do Senhor. Samuel chega e diz: está aqui a pessoa. Deus diz a Samuel: está aqui a pessoa segundo o meu coração. Davi tinha um profundo conhecimento de Deus. Eu quero pedir aos pais que desde cedo ensine os seus filhos a conhecerem a Deus. Às vezes nossos filhos, eles dominam o tablet, eles dominam o iPhone, eles dominam os jogos, mas eles não sabem manusear a Bíblia. Esses dias eu disse no culto: abra a sua Bíblia em Judite. E tinha irmão assim, ó, procurando Judite. É um sinal que não conhece nem a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, hoje de manhã eu disse: abra a sua Bíblia em 1 Pedro, acho que é o texto que tem aqui, 2 Pedro tal. Tinha irmãos aqui ó, no meio da Bíblia, procurando Pedro no meio da Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não sabem nem manusear a Bíblia. Se as pessoas não sabem nem manusear a Bíblia, elas, muito menos, elas conhecem o Deus da Bíblia. E isso é muito preocupante.
Se as pessoas não sabem manusear a Bíblia, muito menos elas saberão, elas não conhecem o Deus da Bíblia. Isso é sério. Eu quero pedir aos pais, nesta noite, que ore com seus filhos. Dê a Bíblia para eles. Eu já disse a vocês, tem Bíblia para criança, tem Bíblia colorida, tem Bíblia para pré-adolescente, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para casados, para empresários, tem um Novo Testamento para psicólogos, uma edição do Novo Testamento. Hoje nós temos uma gama, uma variação do conteúdo bíblico para nós, de crescimento espiritual, aí vai, batalha espiritual, vida financeira. Nós temos uma variedade de material bíblico, e às vezes nós não fazemos isso. Por que é muito difícil converter um muçulmano? Por que é muito difícil? Porque desde cedo eles são ensinados a decorar o Alcorão. Eles têm que ler o Alcorão. Eles são disciplinados. Por que é muito difícil uma pessoa do judaísmo, um judeu ortodoxo do judaísmo, se converter ao cristianismo? Porque a criança judia, o judeu, com 13 anos, isso é de praxe, já sabe todo o Torá, todos os 5 livros do Velho Testamento, que é o Torá, todos. O menino judeu com 13 anos, ele já tem que decorar os principais textos do Torá. Eles conhecem o Torá, e aí eles são ensinados na sua religião. Nossos filhos às vezes não têm uma identidade, porque os pais não ensinam, porque eles não veem os pais orando, não veem os pais indo à igreja, ou se veem, às vezes veem os pais saindo da igreja falando mal do culto, falando mal dos irmãos. Uma vez meu pai disse para um irmão meu: fulano, te arruma e vai para a igreja. Ele já estava com 18 anos. Aí ele se achou no direito, ele disse: por que o senhor não vai? O senhor me manda eu ir. Foi a primeira vez que eu vi um irmão meu responder para o meu pai. Não se respondia para pai, em hipótese alguma, mesmo que eu tivesse errado. Mas esse meu irmão foi ousado, embora penou depois na vida, porque ele não foi para a igreja, ele se perdeu. Escute uma coisa, ele disse: por que eu tenho que ir, se o senhor não vai? Meu pai não soube o que responder. Então as crianças aprendem pelo modelo, por modelagem. Não basta dizer aos filhos: leia a Bíblia, se eles não veem os pais lendo a Bíblia. Não basta dizer aos filhos: você tem que orar, se eles não veem os pais orando. Se eles veem, é briga, é confusão. Eles vão aprender isso. É assim que eles vão agir, na grande maioria. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, amar a igreja, amar a célula. As crianças precisam pedir para nós vir para a igreja. Nossos filhos precisam pedir para nós, dizer: pai, mãe, vamos para a igreja. Aí você tem que dizer: não, hoje não tem culto, hoje não. Porque eles têm que sentir prazer em nós. Nós pais relaxamos com os nossos filhos, e a formação dos nossos filhos a nível espiritual não cabe à escola, não cabe à sociedade e nem à igreja, cabe à família. Isso é muito importante, digam amém. Eu já vou ler o Salmo 27, mantenha lá. Quando eu era criança, tinha uma época que as santas andavam de sala em sala, e cada aluno tinha que levar, ficava um dia naquela sala. Alguém lembra dessa época? E aí depois tinha que levar na outra sala. E aí um dia veio para a nossa sala. E aí a professora sabia que eu era cristão. De propósito ela disse: Pedro, tu vai levar hoje para outra sala. Eu disse: professora, com todo respeito, eu não vou. Eu quero que a senhora me libere de não ir. Por quê? Porque eu disse: eu não posso carregar um Deus, eu não posso não posso crer num Deus que eu tenha que carregá-lo. Eu creio num Deus que Ele me carrega, e não que eu o carrego.
Nós amamos Maria. Maria é a mãe de Jesus. Nós respeitamos a Maria. Com todo respeito, Maria, Jesus diz, a Bíblia diz, ela é uma bem-aventurada. O anjo disse, ela é uma bem-aventurada entre as mulheres. Mas ela não é a mãe de Deus. E ela não é santíssima. E ela teve filhos depois com José. Nós respeitamos. Há uma ideologia que nós não amamos Maria. Capaz. A minha mãe chamava-se Maria. Eu tenho uma afeição por Marias. Não sou contra a Maria. Ao contrário, em hipótese alguma. Mas eu disse a ela, professora, me dê o direito. Eu creio num Deus que me carrega, não que eu preciso carregá-lo. Esse assunto foi para a diretoria. E a diretora disse, ele está certo. Se a crença dele diz isso, nós temos que dar-lhe o direito de não carregar a santa. Então vamos dar um outro. E aquilo foi uma lição. Nós precisamos ter conhecimento, gente, para poder falar. Uma vez na faculdade, um professor muito amigo, que ficou muito amigo meu, disse assim para os alunos, vocês sabiam da síndrome de Jerusalém? Aí os alunos deram risada. As pessoas vão para Israel de caravana e chegam lá, ficam loucas. Querem ser Elias, querem ser João Batista, querem ser não sei o quê. Esses crentes doidos, fanáticos, vão lá para Jerusalém, essas caravanas, e aí estão agora nessa síndrome de Jerusalém. Eu me levantei e disse, professor, com todo respeito, de onde o senhor tirou essa matéria? De qual revista? Não, de uma revista. Ela é científica? Não. Bom, não é científica? Não. Então já não tem meu crédito. Não se compara uma Tititi, uma Caras, com uma revista científica. Não se compara. Não se compara uma matéria de qualquer revista com uma revista científica. Não há comprovação, primeiro. Segundo, professor, o senhor já esteve em Jerusalém? Não. Então como é que o senhor pode me trazer uma informação a ponto de dar risada o pessoal, dizer que os crentes são todos doidos porque vão para lá e que voltam de lá com uma síndrome de Jerusalém? Eu estive em Israel 21 dias, professor, e eu não voltei de lá querendo ser João Batista, nem Elias, nem Eliseu. Isso não mudou, não alterou nada. Eu estive em Israel 21 dias e não houve transtorno psicológico em mim. O senhor me perdoe, mas essa informação está muito enganada. Por favor, eu exijo respeito com relação à minha religião e à minha igreja. Sou como professor, preciso tomar cuidado. Ele se reiterou na aula, não é? Pediu desculpa, e a partir daí nos tornamos grandes amigos. Eu tinha conhecimento de causa. Quando você conhece, você tem autoridade para falar. Quando você está vedado, quando você não enxerga, você não tem base para falar. Quando eu digo a você, meu irmão, seja um dizimista, porque Deus não vai desamparar você. Está aqui, a Bíblia não vai mentir. Quando eu cito Davi como alguém que conhecia a Deus, a história está aqui. Ele conhecia a Deus. Ele tinha base para desafiar Golias. Ele tinha base para vencer Golias. Como venceu? Por quê? Porque Davi confiava em Deus. Digam amém? Porque Davi conhecia a Deus. Vamos lá? Salmo 27. Olha o que diz o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçam e eles caem. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá
no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Ele me colocará sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que eu oferecerei sacrifícios de louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disse: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda e tu não me deixaste desamparado, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantam falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvidas, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele vai fortalecer o teu coração. Espera no Senhor. Aleluia, aleluia. Quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra de Deus, quando você apenas não ouve falar de Deus, você não conta histórias dos outros, você tem história para contar. Você tem que dizer: Deus me livrou do laço da morte. Você tem história para contar: eu vi a morte na minha frente, Deus me livrou do laço da morte. Eu andei pelo vale da sombra da morte, mas Deus esteve comigo. Eu passei por um deserto terrível, mas eu vi o amor de Deus, eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Você não conta a história dos outros, você conta a sua história. Você diz: eu passei em momentos sozinho. Inclusive meu pai e a minha mãe disseram: ah, tu virou crente? Meus amigos viraram as costas para mim. Mas quando meu pai, minha mãe, meus amigos me desampararam, eu vi Deus me carregar. Eu vi o amor de Deus, eu vi o cuidado de Deus, eu vi a bondade de Deus. Você tem história para contar. Esta noite eu quero dizer a você: conheça a Deus, conheça o Senhor. Davi, ele diz que ele não teme. Você não precisa temer. Você não precisa andar cego, tateando, com medo, onde vai tropeçar, o que vai fazer. Você não precisa temer. Escute, Deus está segurando na sua mão. Ele não vai desamparar você. É o que a Bíblia diz. Quantas provas você quer mais de Deus, hein? Deus pergunta a você nesta noite: quantas provas mais você quer da fidelidade de Deus? Quantos sinais você quer mais do amor e da misericórdia de Deus sobre a tua vida? Ele foi fiel com você há um tempo atrás, e Deus vai continuar fiel na tua vida, cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos, cuidando da tua vida. Deus não vai desamparar você. Escute, Deus não vai desamparar você. Ainda que a guerra se levante, nós não somos isentos da guerra, nós não somos isentos da crise. Até é importante que venha, para que tenhamos história para contar. Escute, Deus não quer que você conte história dos outros, que você ouviu dizer, testemunhos dos outros. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Deus quer que você seja testemunha. Deus permite nós passarmos por situações em crise conjugal, para vocês se acertarem e ajudar outros casais que estão começando a vida. Deus permite você passar por dilemas
familiares, para você depois contar para os outros como Deus te tirou dessa situação. Deus te permite passar pelo Egito, pelo deserto, para que você depois tenha experiência para contar. A guerra vem, não é para nos matar, para nos fazer cair. Os inimigos se levantam contra nós, é para nos deixar mais fortalecidos. Deus quer que você se fortaleça. Olhe, você que entrou hoje aqui parado, desanimado, entristecido, triste, cansado, o que você precisa é conhecer a Deus. Quando você conhecer a Deus, Deus vai te levar por caminhos que nunca você caminhou antes. Você vai ter experiências como nunca você teve antes, porque é só caminhando com Deus que você está seguro. Minha filha, minhas duas filhas não precisam chegar para mim e dizer: pai, o que nós vamos comer? O que vai ser de nós? Pai, o senhor vai pagar a matrícula? Pai, elas não precisam se preocupar. Elas não precisam dizer: pai, o senhor sabe dirigir, pai? O senhor sabe guiar esse carro, pai? Elas não precisam se preocupar. Elas só têm que descansar. A Bíblia diz que nós, sendo maus pais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se um filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra, nós vamos dar pão. Imagine Deus. Deus é o seu Pai. Por mais que você ainda não tenha acreditado na sua paternidade, mas escute, Deus vai lhe dar provas que Ele é o seu Pai. Deus vai trazer a solução na sua mão, para você ver que não foi homem nenhum que resolveu para você, que foi Deus que resolveu, que foi Deus que deu o milagre, para você entender o mover dele. Você recebe? Dê um aplauso a Ele com alegria. Diariamente vamos conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus, pastor? Eu conheço a Deus a partir da sua palavra. Então a palavra diz para mim que eu não posso temer. E eu ando temeroso, eu ando angustiado, eu ando com medo do amanhã. Eu não sei o que vou fazer na minha vida. Eu ando sem paz, sem alegria, sem felicidade. Então quando eu conheço a Bíblia, eu começo a entender que no meio da adversidade eu posso ter paz, eu posso ser feliz, eu posso passar uma adversidade em alegria. Então você conhece a Deus conhecendo a sua palavra. É por isso que é muito importante nós fazermos os cursos que a igreja oferece, participar da escola de princípios, participar da escola de líderes, ir para o encontro, ir para reencontro. Não diga assim: querido, eu não preciso de nada, eu já sei de tudo. Quem sabe de tudo não sabe de nada. Quem diz que sabe de tudo já está dizendo que não sabe de nada. Quem tem não precisa dizer que tem, porque ele tem. Escute uma coisa: quando a pessoa diz: eu não preciso de nada disso, eu já tenho o suficiente, isso é o sinal que você não tem, querido, que não conhece a Deus como deveria conhecer. Aproveite, se inscreva na escola de líderes, na escola de princípio. Quando você conhece mais a Deus, você vai crescendo e aprendendo, e caminhando na fé, e crescendo espiritualmente. Você vai adquirindo o conhecimento dos seus direitos no mundo espiritual. Você não é lesado pelo diabo, você não é enganado por forças ocultas, você não é vedado pelo conhecimento humanista desse mundo. Você não é ludibriado por pessoas que carregam a Bíblia. Só porque carregam a Bíblia não quer dizer que são de Deus. Quando você conhece a Bíblia e a sua palavra e Deus, você começa a entender quem é de Deus e quem não é. E a Bíblia diz: outra vez, vocês vereis a diferença, quem é de Deus e quem não é de Deus. Você não mais é enganado, é iludido. É o tema desse mês: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus quer libertar você, quer libertar a sua casa, quer libertar a sua família.
Eu tinha muitos textos para ler para vocês, mas eu vou encerrar. Eu só vou ler com você. Eu vou ler com você Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 22, verso 29. Bem, Mateus 22, verso 29, por favor. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos, a gente perece, fica tateando, fica inseguro, porque nós não conhecemos a palavra de Deus como deveríamos conhecer. A Bíblia é o manual do fabricante. Nós precisamos conhecer a Deus e o seu poder. Deus quer demonstrar para nós, com muitos milagres, muitas ações, o seu mover para conosco. E talvez você nem veja Deus, nem esteja vendo Deus agir por você, mas Deus de alguma maneira está agindo pela sua vida. Você vai conhecer o seu poder e o seu grande amor, que o que nos faz estar de pé, não tenha dúvidas, é o amor de Deus sobre nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. É o amor de Deus que nos faz estar vivo a cada dia. O dilema é que nós não correspondemos ao amor de Deus. Por que os filhos perecem? Às vezes não é por falta do amor do pai ou da mãe. O pai e a mãe demandam o amor. É falta do filho reconhecer o amor do pai e o amor da mãe, na disciplina, na orientação, no aconselhamento, e por isso perece. Como filhos de Deus, para nós não perecermos, nós precisamos reconhecer o amor, o poder e o amor de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor nos dê da sua graça. Que a cada dia nós possamos conhecer mais a Deus. Não permita que o diabo segue a sua vida. Não ande por aí tateando. Não ande por aí com medo. Não ande por aí inseguro. Não tenha medo do amanhã. Não fique ansioso por causa do amanhã. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Receba isso em nome do Senhor.